O mineiro Guimarães Rosa foi membro da Academia Brasileira de Letras e é considerado um dos maiores escritores da literatura nacional de todos os tempos. Quando ele era ainda médico e viajava pelo interior de Minas Gerais, recebendo como pagamento dos seus honorários bolo, queijo, pudim e até galinha, levava um caderninho onde anotava o jeito de falar do povo mineiro dos diversos lugares por onde passava. Depois, esse palavreado popular era utilizado nos livros que escrevia e foi um grande sucesso, respeitado por críticos e admiradores. Essa espécie de dialeto varia muito dentro das Minas Gerais, mas o que nós chamamos de dialeto mineirês é o fato de a pessoa suprimir as sílabas no meio ou nos finais das palavras. Por exemplo, em vez de dizer andando, se diz andano. Em vez de dizer janeiro, se diz janeiro. O mais interessante disso é que não é só em Minas que se fala assim, mas no Brasil inteiro. Mineiro, pão de queijo, janeiro, bombeiro, oliveira, ferreira. Esse jeito está certo, culturalmente falando. Mas na fala profissional, no desempenho da profissão com a voz, é preciso cuidar dos detalhes para se chegar à excelência. É preciso deixar isso bem claro aqui. A identidade de cada estado e de cada cidade deve ser preservada. É a cultura e é também motivo de muito orgulho de cada localidade. Esse título mineirês, que em Minas se pronuncia mineirês, é uma homenagem à minha querida Minas Gerais. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Adoro falar assim. Sou mineiro de Belo Horizonte. Tenho muito orgulho do meu estado, da minha cidade, da minha gente. Minas é o estado mais central do Brasil e sofre influências diretas por causa das regiões fronteiriças com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Goiás. É também o estado que tem o maior número de municípios do Brasil, nada menos do que 853 municípios. Eu, como mineiro, não conheço, talvez, nem 80% desses nomes. Eu acho que estou até um pouco otimista. Eu acho que eu não conheço 70%. Tem nomes de cidades que eu não tenho ideia de onde fica. Se alguém disser, eu pergunto, é em Minas? É no Nordeste? É no Sul? Para você ter uma ideia, em Minas nós temos sotaque baiano no norte, sotaque carioca em Juiz de Fora e Zona da Mata, sotaque paulista no sul, sotaque belo-horizontino na região central, enfim, há uma diversidade de sotaques em Minas, inclusive o do Triângulo Mineiro, que se assemelha muito ao de Goiás, que faz divisa com o estado. Assim, em Belo Horizonte se diz Moisés 10 vez arroz fez paz. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, se diz Moisés 10 vez fez paz, arroz. Já em Juiz de Fora, é comum ouvir Moisés 10, é a minha vez, é a sua vez, fez. Toda essa diversidade no mesmo estado. Eu amo a mineiridade e essa identidade mineira tão diversa que se dá por regiões. E é óbvio que o estado brasileiro, que tem o maior número de municípios, não teria só uma cara. Há várias Minas Gerais dentro deste estado tão extenso. Não existe unicidade cultural ou linguística em Minas. Geralmente o mineiro da narrativa literária é o caipira, com chapéu de palha, o fumo no canto da boca, o cigarro de palha às vezes aqui na orelha.
o que come quieto, não perde o trem e tem bom humor. Mas essa não é a realidade de Minas, nem de todos os mineiros. Minas não tem uma identidade homogênea. Como se diz entre os mineiros, Minas são muitas. Por fim, o que eu chamo de mineirês também não é exclusividade dos mineiros. Em vários estados do Brasil, encontramos as características que você vai ver agora. O português brasileiro é muito diversificado, porque foi influenciado por vários países, línguas e dialetos. Por exemplo, o S alveodental, vou repetir, o S alveodental carioca é um legado direto de Portugal. O sotaque paulista tem origens italianas. O cantado baiano é fruto de inúmeros dialetos africanos. A Inglaterra participou ativamente da construção das ferrovias em Minas. Influenciou o sotaque e daí surgiram expressões como o trem e o ai dos mineiros e assim por diante. Por isso eu digo que precisamos nos policiar na hora de usar a voz profissionalmente. Vamos lá. Quero começar com o gerúndio do mineiro, que termina com som de 2 M's. É isso mesmo, MM. Em vez de brincando, dizem brincam. Em vez de correndo, dizem correndo. Vem correndo dar um abraço no tio. Em vez de vindo, dizem vim. Ah lá, fulano já vem vindo. Então o MM é um gerúndio do mineiro. E aos casos em que é possível ocorrer 2 erros na mesma palavra. É quando a fala suprime uma sílaba no meio e ainda termina com gerúndio interrompido. Por exemplo, beijando fica beijando. E se for em Minas, beijando. Ela está beijando. Ela está comendo. Ela está cumprimentando. Outro exemplo, peneirando fica peneirando. Não é penei, não. Eu falei até com preciosismo, é peneirano. E em Minas, como o som do gerúndio termina com 2 M's, ficaria peneirando. Eu estou peneirando esse arroz aqui, estou peneirando esse grão de café. Olha aqui, eu estou peneirando esse feijão aqui. O João já peneirou areia? Não, ele ainda está peneirando. Por isso eu não me canso de repetir, cuidado com esse mineirês quando você for usar a voz profissionalmente para produzir uma comunicação clara, informal, compreensível e com credibilidade. Agora, atenção para as terminações aro, ero, iro e oro, formas usadas em verbos da terceira pessoa. Exemplos. Eles foram lá e dançaram, beberam, namoraram umas mulheres e depois fugiram. Eu sei, eu sou mineiro, eu sei que se fala assim. É muito gostoso ouvir essa cultura regional, mas na hora de trabalhar com a voz, no uso profissional da palavra falada, é preciso usar os termos corretos, mesmo se você quiser manter a naturalidade e a informalidade. Portanto, antes de você começar os exercícios, repito, os dialetos apenas comprovam que não existe um modelo linguístico a ser seguido nas modalidades oral e escrita, uma vez que as características comportamentais das pessoas devem ser respeitadas. Prestigiar apenas a norma culta e desprezar a norma popular colabora com o preconceito linguístico, mas no uso profissional da voz, na medida do possível, use a fala correta, gramaticalmente falando, por causa do efeito de credibilidade que ela passa e pela aceitação das mídias nos principais centros de produção, porque as gravações para veiculação nacional sempre seguem essa norma. Um comercial nacional para rádio, ou TV, ou internet, tem um padrão a ser seguido e isso não depende de você ou de mim. Espero que você tenha entendido e que não haja dúvida sobre isso. Não é preconceito, é adequação às exigências do mercado. Eu torço para que você goste dos exercícios
e aproveite para treinar bastante para que, através do efeito cumulativo, você consiga reproduzir o máximo de qualidade no desempenho do seu trabalho. Um forte abraço e boa sorte.